Bom, hoje vamos falar um pouquinho de paraquedismo. O paraquedismo ele surgiu no século XV com Leonardo da Vinci. Queria que você me contasse um pouquinho, Marcelo, como é que foi essa história? A primeira invenção que seria capaz de trazer um ser vivo de um lugar nas alturas até o solo foi o projetado pelo Leonardo da Vinci e que foi testado e funcionou. Ele se baseou inclusive pelos pássaros. Na verdade é uma estrutura onde ele condensa o ar e ele tem um escape num ápice em cima. Foi o antecessor do paraquedas redondo. Que na realidade a essência do paraquedas mesmo é aquilo, né? Hoje o que a gente vê aqui, que são paraquedas que são em formato de asa, é uma grande evolução, né? Esse é um aerofólio. O paraquedas mesmo, ele deriva daquele primeira estrutura do Leonardo da Vinci, que foi uma estrutura retangular, que era um quadrado na realidade, como se fosse um sino, e depois se adaptou àquele que lembra assim, um guarda-chuva, que é o paraquedas redondo, onde tem um ápice. E quando ele entra em contato com o ar, aquele ar que está condensado escapa pelo ápice e tem uma velocidade diminuída até o toque no solo. E o paraquedismo ele também foi usado na guerra? Foi um grande trunfo na guerra, né? Tanto na Primeira Guerra Mundial, quando ele começou, e dizem que a Segunda Guerra Mundial só foi vencida por causa dos paraquedistas. Como que ele chegou no Brasil? Olha, eu acredito, vou tentar responder por aquilo que a gente tem de história um pouco, que como eu te disse, não é muito pontual. Depois da Segunda Guerra Mundial, grandes soldados que eram paraquedistas começaram a querer manter a atividade de uma maneira desportiva, porque era divertido. E aí, nos Estados Unidos e principalmente na Alemanha, o paraquedismo ele começou a ser criado de uma maneira desportiva, adaptando os paraquedas de lançamento de tropa, aonde ao invés de sair da aeronave e ele abrir automaticamente ou semi-automaticamente com o sistema de static line, que é uma fita presa na aeronave, começou a se adaptar a alguns pilotinhos, aonde um mini paraquedas que tem uma mola, aonde o paraquedista entrava em queda livre, acionava um punho que abria o container do paraquedas e esse pilotinho entrava em contato com o vento e fazia com que esse paraquedas se abrisse. Então foi uma adaptação que começou, se não me engano, na Alemanha mesmo e depois derivou também para os Estados Unidos e isso foi difundido para o mundo inteiro. Como ele chegou no Brasil, com certeza ele chegou como lançamento de tropas. Porque o lançamento de tropas nacionais com paraquedismo, com paraquedas, hoje é extremamente eficiente, não só o lançamento de tropas, como de todo tipo de armamento e tudo, né? Então, com certeza, ele veio pelo meio militar e depois foi derivando como área desportiva. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho como é que é o campeonato de paraquedismo, tanto no Brasil como no mundo. O campeonato de paraquedismo ele tem várias modalidades, tá? Desde em queda livre a gente tem o free fly, que é o voo livre, tem algumas posições obrigatórias, depois você faz algumas manobras livre. Temos o TR, que é o trabalho relativo, que são de formações, onde um grupo de pessoas, a partir de 2, 4, 8, eles têm uma figura a ser formada e uma troca de pontos. Então, cada vez que eles trocam de posição, uma posição pré-determinada, isso vale um ponto. Dentro de um determinado tempo, quem atingir o maior número de pontos leva o campeonato. Depois, com o paraquedas aberto, a gente tem outras modalidades, que é desde o TRV, Trabalho relativo de que é o trabalho relativo de lame, que é a formação de paraquedistas com os paraquedas abertos. Depois a gente vai ter o pouso de precisão, que tem um colchão inflado com uma mosca de 12 centímetros para você acertar. No alvo. No alvo.
Acertou na mosca, zera. Quem fizer menos ponto, leva o campeonato. E temos os pousos de performance, que a gente pode ver, tem um palde aqui atrás com água, que é justamente feito em cima da água, porque é muita velocidade, então a água ajuda a amenizar qualquer coisa que der errado Qualquer ali. incidente, né? Então, nesse tipo de pouso, a gente tem 3 modalidades, que é o de distância, o de velocidade e o de precisão. Então, quer dizer, quem chega mais rápido na entrada do pound, com maior velocidade, quem percorre o swoop, que é aquele planeio rente à água, maior distância, é outra modalidade, e a precisão, que você tem que fazer tudo isso, tocar o pé na água e pousar num local pré-determinado. Então tem vários tipos Em algumas competições colocam também o freestyle, né? Que são algumas manobras próxima à água, fazendo algumas evoluções com paraquedas. O paraquedismo no Brasil, ele vem crescendo a cada ano. No mundo inteiro, né? Não só crescendo na parte comercial, na parte de segurança nem se fala. E o paraquedismo é um esporte hoje que ele está acessível para praticamente todas as idades e todo tipo de perfil de pessoa. Então hoje você consegue ver um adolescente começando a fazer paraquedismo com segurança, e tem pessoas aí já com idade, não vou dizer avançada, mas aí na terceira idade fazendo paraquedismo com segurança, e em vez de comer picanha no final de semana, vem para cá saltar de paraquedas. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, existe uma restrição para o paraquedismo, então, na verdade, existe uma idade mínima, pelo menos? Para ingressar, sim, né? No salto duplo, para fazer um passeio, 14 anos. E para ingressar num curso de paraquedismo, 16 anos com autorização dos pais, em ambos os casos, né? E idade máxima não existe, mas para ser se não tiver atleta, nada que restrinja, estiver gozando de boa saúde, para ser atleta paraquedista você tem que estar com a sua condição fisiológica em ordem, né? Falando em curso, eu queria que vocês explicassem um pouquinho. A Céu Azul existe há alguns anos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da empresa e como é que são os cursos. Bem, a Céu Azul começou, na realidade, há mais de 30 anos como uma equipe de competição na área de trabalho relativo de 4-way e 8-way. E foi, se não me engano a memória, foi a equipe que mais ganhou campeonatos nacionais, né? Junto a outras grandes equipes como a Azul do Vento, a Azul do Céu, e teve uma época áurea do trabalho relativo. E a Céu Azul, que hoje a gente opera, ela era uma escola, que era a Paraquedismo Ribeirão Preto, que em 2009 a 2010, isso eu já operava com ela desde quando eu vim para Boituva, em 93, em 2009 a 2010, nós precisávamos de uma marca que fosse reconhecida e que não vinculasse a só um local no Brasil. E aí nós pedimos autorização para os detentores da Céu Azul antiga, que a equipe já não estava muito ativa, autorização para usar, e aí sim eu registrei a marca em marcas e patentes e coloquei como o nosso nome fantasia, não só remetendo à época áurea do paraquedismo de trabalho relativo, mas agora sim como uma empresa formadora de novos paraquedistas, formadora de profissionais, e que também fomenta a atividade desportiva geral no paraquedismo. Então hoje a gente opera não só aqui em Boituva, mas na região de Ribeirão Preto, e no Brasil como uma empresa de formação. E também temos uma perna dela no Amapá, onde eu tenho meu sócio em Macapá, que tem a perna da Céu Azul Paraquedismo lá. E se Deus quiser nós vamos operar em outros lugares lá. Então antes de você falar do curso, eu vou chamar um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí.